1942, os mosquitos acabaram com mais soldados americanos do que as balas inimigas. Não metaforicamente, nem como uma forma de expressão, literalmente. No Pacífico Sul, a malária causou mais baixas do que todo o exército japonês. Mais de 60% de todos os soldados que lutaram no Pacífico contraíram a doença. Isso são 1,2 milhão de homens tremendo de febre em hospitais na selva, fora de combate por algo menor que uma unha. O exército dos Narmeihan entrou em pânico e, nesse pânico, financiou o programa de pesquisa de insetos mais agressivo da história da humanidade. Daí surgiram técnicas tão eficazes, tão baratas e tão simples, que podiam proteger um acampamento inteiro por semanas sem um único frasco de spray. Depois a guerra terminou e uma indústria de repelentes de insetos de 5.500 milhões de dólares precisava de clientes. A forma mais simples de criar clientes era fazer você esquecer o que os soldados já sabiam há 80 anos. Não pararam de ensinar esses métodos porque falharam. Pararam de fazer isso porque funcionavam bem demais. Uma técnica que não custa nada e dura semanas não pode ser vendida em um frasco. E o que não pode ser vendido não gera lucro. Esta é a história do segredo dos soldados para manter os bichos fora do seu acampamento para sempre. E por que a indústria química rezou para que você nunca encontrasse esta informação. Para entender o quão poderosas são realmente estas técnicas esquecidas, devemos voltar às selvas do Pacífico no ano de 1942. O lugar é Guadalcanal, nas Ilhas Salomão. Os fuzileiros navais americanos acabaram de desembarcar em uma faixa de selva vulcânica tão densa que a luz do sol mal chega ao chão. A temperatura gira em torno dos 35 degrees Celsius. A umidade é de 95%. E os mosquitos não se parecem com nada que esses homens já tenham visto. O técnico de quarta classe do exército James Lobnow, destacado em Ramgarh, Índia, estava tão sobrecarregado pelos insetos gigantes que pegou um martelo e começou a esmagá-los contra as paredes do alojamento, enquanto um fotógrafo militar capturava o momento. Essa foto se tornou uma das imagens de controle de pragas mais famosas de toda a guerra. Mas Lobnow não estava sozinho em seu desespero. Os fuzileiros navais no Pacífico usavam o que chamavam de granadas de freon, pequenos frascos de gás refrigerante que borrifavam dentro de suas tendas todas as noites apenas para poderem dormir sem serem devorados vivos. Em todo o cenário do Pacífico, os soldados estavam perdendo uma guerra contra um inimigo que pesava menos de 2,5 milímetros, e os números eram catastróficos. Só em 1942, o exército dos Onondaga tratou 48 mil casos de malária apenas na área do sudoeste do Pacífico. Em Milne Bay, a taxa de infecção era tão devastadora que equivalia a cada soldado contrair a doença 4 vezes em um único ano. E perderam 12 mil dias de trabalho por mês apenas naquela base. Em alguns acampamentos, 30% de todas as tropas não podiam lutar em um determinado dia, não por causa das balas, mas por causa dos mosquitos. O próprio general Douglas MacArthur afirmou que esta seria uma guerra longa, se para cada divisão que tivesse diante do inimigo, devesse contar com uma segunda divisão no hospital com malária e uma terceira convalescendo desta doença debilitante. Para cada soldado que lutava, 2 estavam doentes ou se recuperando. O mosquito estava ganhando a guerra. Fique comigo, porque o que vem a seguir muda tudo o que você acha que sabe sobre proteção contra insetos. Mas é aqui que a história dá uma reviravolta, porque o exército não aceita a derrota, nem diante das balas e, com certeza, tampouco diante dos bichos. No outono de 1941, o governo dos Sherman assinou um contrato com o Escritório de Entomologia e Quarentena Vegetal, uma divisão do Departamento de Agricultura, com uma única missão: encontrar algo, qualquer coisa, que mantivesse os insetos longe dos soldados. O que se seguiu foi a corrida de pesquisa de insetos mais intensa da história documentada. Em agosto de 1942, o Conselho Nacional de Pesquisa realizou sua primeira conferência sobre repelentes de insetos e recomendou uma substância química chamada indolona para uso militar imediato. Meses depois, adicionaram o fitalato de dimetila, depois o Rutka 612
e em setembro de 1943 combinaram os três em uma fórmula classificada chamada 622. 6 partes de eftalato de dimetila, 2 partes de Rutka, 612, e 2 partes de indolona. Esta mistura proporcionava aos soldados horas de proteção contra mosquitos, moscas da areia, bichos de pé e os ácaros que transmitiam o tifo rural. Testes no Egito demonstraram que era eficaz contra as moscas da areia por 5 a 7 horas, e testes no Peru demonstraram que funcionava contra os insetos transmissores da bartonelose. Mas o verdadeiro avanço ocorreu em 1944, quando um químico do USDA, chamado Samuel Gertler, desenvolveu um composto chamado DEET, abreviação de dietiltolamida. Testado originalmente como inseticida agrícola, o DEET entrou em uso militar em 1946 e em uso civil em 1957. Os soldados chamavam a mistura original de suco de bicho, 75% de DEET, misturado com 25% de etanol. E hoje em dia são utilizadas bilhões de doses de DEET em todo o mundo a cada ano. Mas o DEET era apenas metade da estratégia militar, porque a coisa mais inteligente que o exército descobriu não foi um produto químico, foi um sistema. Esta informação é apenas a superfície. Existem técnicas com fogo que as unidades militares utilizavam e que agora são classificadas como perigosas, abrigos de emergência que não custam nada e superam tendas de $200, repelentes naturais que as tribos indígenas dominaram há séculos e métodos de conservação que funcionam sem geladeiras e sem eletricidade. Isto é o que o exército descobriu e que a indústria de repelentes de insetos não quer desesperadamente que você entenda. Os bichos não encontram você apenas pelo cheiro. Eles o encontram através de uma combinação de dióxido de carbono, calor corporal, umidade e movimento. E um único mosquito pode detectar seu rastro de dióxido de carbono a mais de 30 metros de distância. Por isso, borrifar-se com produtos químicos é apenas uma peça do quebra-cabeça. O Exército desenvolveu o que chamaram de Sistema de Defesa Integrado. Não um produto, mas um sistema de camadas. E a base desse sistema não era algo que você borrifava na pele, era algo que você fazia no seu ambiente. A primeira camada é o que o Exército chama de seleção e modificação do local. Antes de um único soldado montar o acampamento, equipes especializadas inspecionavam toda a área em busca de água parada em um raio de 300 metros. Porque os mosquitos põem seus ovos em água parada. Uma única poça do tamanho da tampa de uma garrafa pode produzir centenas de mosquitos em apenas uma semana. E as unidades militares drenavam, aterravam ou tratavam cada fonte de água parada ao redor de seus acampamentos. Apenas isto reduziu as populações de mosquitos em até 70% em algumas áreas operacionais. 70% menos mosquitos antes que alguém aplicasse uma única gota de repelente. Quantos campistas você conhece que procuram por água parada antes de montar uma tenda? Quase nenhum, porque a indústria quer que você acredite que a resposta está em uma lata de spray. A segunda camada é o que mudou o jogo para sempre. E esta é a parte que a indústria de repelentes de 5.500 milhões de dólares não quer de jeito nenhum que você saiba. Em 1943, 2 pesquisadores do USDA, chamados Lila Goodhue e William Sullivan, inventaram a lata de aerossol, o antepassado de todos os produtos de spray comerciais que você vê hoje nas prateleiras. Os soldados a chamavam de bomba de bicho. Mas enquanto o exército desenvolvia sprays químicos, descobriram simultaneamente algo muito mais poderoso. Algo que não exigia uma fábrica, não exigia uma patente e não exigia uma única compra. O exército documentou que certos materiais naturais, quando queimados de forma controlada perto de um acampamento, criavam zonas de proteção que duravam horas, não minutos. Horas. Especificamente, a fumaça das plantas aromáticas interrompia a capacidade dos mosquitos de localizar alvos humanos. O rastro de dióxido de carbono fica mascarado, seus sensores de calor se confundem e todo o seu sistema de navegação falha. O major William Gorgas, o médico do exército dos Imaiquedino, que erradicou a malária e a febre amarela no Panamá para tornar possível a construção do canal,
Usava fumaça de piretro queimada dentro de residências seladas para controlar os mosquitos já em 1904. As espirais repelentes de mosquitos, que contêm pó de piretro, são comercializadas desde 1902 e ainda são amplamente utilizadas em toda a Ásia hoje em dia, mais de 120 anos depois. E as plantas que produzem esta fumaça protetora de maneira mais eficaz não são exóticas nem raras. Estão na sua cozinha agora mesmo: sálvia, alecrim, lavanda, tomilho, hortelã e cedro. Isto não é folclore. O exército documentou sua eficácia e os povos indígenas de todos os continentes as utilizavam há milhares de anos antes de qualquer soldado colocar o pé no Pacífico. As nações algonquinas queimavam fardos de sálvia para manter os insetos picadores longe de seus acampamentos por séculos antes dos europeus chegarem à América do Norte. Os aborígenes australianos usaram a fumaça de eucalipto para criar zonas livres de insetos ao redor de suas áreas de descanso por inúmeras gerações. Comunidades de todo o Sudeste Asiático queimavam capim-cidreira, a mesma planta que produz o óleo de citronela, muito antes de se tornar uma vela de $20 vendida em lojas de jardinagem. Estas civilizações não tinham DET, não tinham latas de aerossol, tinham fogo e plantas, e funcionava. A ciência confirma tudo o que estas culturas já sabiam. A madeira de cedro contém óleos naturais, incluindo um composto chamado tujona, que são tóxicos para os mosquitos, mas completamente seguros para os humanos. E quando o cedro queima, esses óleos são liberados no ar, criando uma barreira química invisível que os mosquitos não podem atravessar. A fumaça de sálvia é ainda mais potente. Os compostos aromáticos da sálvia, especialmente a cânfora, o 1,8-cineol e a alfa-tujona, interferem diretamente nos receptores olfativos que os mosquitos usam para localizar seus alvos humanos. Em termos simples, a fumaça de sálvia cega o nariz de um mosquito. Literalmente, eles não podem cheirar você. O alecrim faz algo semelhante. Ao queimar, libera compostos como a cânfora e o borneol que os mosquitos consideram extremamente repulsivos. E foi demonstrado que a fumaça de lavanda é altamente eficaz para repelir todos os insetos voadores. Nada disso é informação nova. Está documentado na literatura científica há décadas, mas não aparece em nenhum site de equipamentos de camping, nem em nenhum catálogo de material para atividades ao ar livre, porque não gera nenhum único dólar para a indústria dos repelentes de insetos. A terceira camada que o exército desenvolveu foi a mais revolucionária de todas. E aqui é onde a história de uma flor e de um soldado se fundem em algo incrível. Existe uma flor chamada crisântemo, especificamente a margarida de piretro. E por séculos, as pessoas na Pérsia e na região do Cáucaso trituravam as flores secas e usavam o pó para matar insetos ao contato. O composto ativo chama-se piretrina, um inseticida natural produzido pela própria flor como mecanismo de defesa contra os bichos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos apoiaram de fato os esforços para cultivar safras de piretro no Quênia, especificamente para disponibilizar produtos de proteção contra insetos para as tropas aliadas, porque o piretro era importado originalmente do Japão e esse suprimento foi cortado pela guerra. Mas a piretrina natural tinha um problema. Degradava-se rapidamente com a luz solar. Então, em 1972, cientistas do Reino Unido sintetizaram uma versão mais estável e a chamaram de permetrina. Aqui é onde o Exército fez uma das descobertas mais importantes na história da proteção ao ar livre. Descobriram que, se o tecido for tratado com permetrina, o composto adere às fibras têxteis e não sai com a lavagem por semanas. Uma vez seco, é completamente inodoro, invisível, não altera a textura nem a cor do tecido, e qualquer inseto que tocar esse material tratado fica atordoado ou morre em segundos. O Departamento de Defesa do Cinema Nacional testou isso extensivamente e os resultados foram surpreendentes. Os uniformes tratados com permetrina, combinados com DET aplicado na pele exposta, proporcionaram uma proteção de 99,9% contra as picadas de mosquitos,
mesmo em condições extremas de laboratório, onde os indivíduos não protegidos receberam uma média de mais de 1.100 picadas por hora. Pense nesse número. Mais de 1.000 picadas por hora para pessoas não protegidas e quase zero para os que usavam o sistema de camadas do Exército. Um estudo da Universidade de Rhode Island descobriu que as pessoas que usavam sapatos e meias tratados com permetrina tinham 73,6 vezes menos probabilidade de sofrer uma picada de carrapato do que aquelas que usavam calçados não tratados. Não 73% menos probabilidade, mas 73 vezes menos. Um estudo separado publicado no Journal of Medical Entomology recrutou trabalhadores de áreas externas e fez com que parte de suas roupas fosse tratada comercialmente com permetrina. No primeiro ano, os trabalhadores que vestiam roupas tratadas experimentaram 65% menos picadas de carrapatos do que os que vestiam roupas não tratadas. Outro estudo sobre acampamentos de verão descobriu que as tendas tratadas com permetrina reduziam as picadas de mosquitos na área do acampamento em 44%. E esse tratamento com permetrina foi mais eficaz do que o repelente de insetos pessoal aplicado apenas na pele. O Exército estava tão convencido pelos dados que, hoje em dia, cada uniforme de combate no Exército, na Força Aérea e no Corpo de Fuzileiros Navais do Submarino já vem tratado de fábrica com permetrina. Absolutamente todos. O tratamento de fábrica dura toda a vida útil do uniforme e sobrevive a mais de 50 lavagens sem perder a eficácia. Os carrapatos que sobem por um uniforme tratado com permetrina caem antes de conseguirem se fixar e se alimentar. Os mosquitos e as moscas que pousam no tecido caem e frequentemente morrem pela breve exposição. Esta não é uma tecnologia classificada. Não está restrita ao pessoal militar e está disponível para os civis desde 2003. Você pode comprar spray de permetrina em qualquer loja de artigos para atividades ao ar livre por cerca de 10 ou 15 dólares o frasco. E um frasco trata 5 conjuntos completos, incluindo camisas, calças e meias. Cada tratamento caseiro dura 6 semanas ou 6 lavagens, o que ocorrer primeiro. E você pode tratar sua tenda, seu saco de dormir, sua mochila, sua rede, sua cadeira de camping, qualquer item de tecido que tiver. O CDC recomenda. A EPA o registrou como seguro para uso em roupas, e ele tem sido vendido para trilheiros e campistas por mais de 2 décadas. Então, esta é a pergunta que deveria tirar o seu sono. Por que quase ninguém sabe disso? Porque a roupa tratada com permetrina não é a primeira coisa recomendada em todos os sites de camping e em todos os guias de sobrevivência ao ar livre. Porque cada artigo sobre proteção contra bichos ao acampar começa com "compre este frasco de spray de 40 dólares", em vez de "aqui está o sistema militar que não custa quase nada". La resposta é 5.500 milhões de dólares. Esse é o tamanho atual do mercado mundial de repelente de insetos. 5.500 milhões de dólares em receitas anuais, com um crescimento de quase 7% ao ano, projetado para atingir mais de 8.000 milhões de dólares em 2030. Esta indústria é dominada por empresas como SC Johnson, Reckitt Benckiser, Spectrum Brands e Johnson Johnson. Empresas que vendem sprays, loções, espirais, vaporizadores, velas e pulseiras. Produtos que você precisa comprar de novo e de novo em cada viagem de acampamento, todo verão, toda temporada pelo resto da vida. Agora pense no que realmente exige o sistema militar. Um frasco de permetrina de 15 dólares, que dura 6 semanas, um punhado de sálvia ou alecrim do seu jardim que não custa absolutamente nada, e o conhecimento de onde montar sua tenda, que é de graça assim que você aprende. Sem assinaturas, sem recargas, sem recompras. Não se pode construir uma indústria de 5.500 milhões de dólares sobre um frasco de 15 dólares que dura 6 semanas e uma planta que cresce de graça no seu quintal. Não se pode patentear a fumaça de sálvia. Não se pode patentear o ato de escolher um local de acampamento longe de águas paradas. E não se pode criar fidelidade à marca em torno de conhecimentos que qualquer pessoa pode compartilhar de forma gratuita. Então, em vez disso,
A indústria gasta milhões em marketing, dizendo que os bichos são um problema insolúvel que exige uma intervenção química constante. Lançam anúncios que mostram famílias felizes borrifando-se da cabeça aos pés. Patrocinam eventos ao ar livre e distribuem amostras grátis para criar hábitos. Nunca mencionam a seleção do local. Nunca mencionam as barreiras de fumaça. Nunca mencionam o equipamento tratado com permetrina. E nunca mencionam que o exército resolveu este problema há décadas. Porque no momento em que você aprende o sistema integrado do exército, deixa de ser um cliente. E um cliente que deixa de comprar é o pior pesadelo da indústria de atividades ao ar livre. Tenho que ser honesto contigo sobre algo, porque a credibilidade importa mais do que o alarde publicitário. A permetrina não é perfeita. É um pesticida sintético e é altamente tóxica para gatos e peixes. Se você tem gatos em casa, deve deixar sua roupa tratada secar completamente por pelo menos 2 horas antes de usá-la perto deles. E você nunca deve lavar roupas tratadas com permetrina em água que possa chegar a cursos d'água naturais. Você nunca deve borrifá-la diretamente sobre a pele. Ela foi projetada exclusivamente para tecidos. Além disso, queimar sálvia e alecrim não lhe dará uma proteção de 100%. Nenhum método individual na Terra o fará. Esse é exatamente o ponto. O Exército entendeu que a defesa contra insetos é um sistema, não um produto. Nenhuma camada é perfeita, mas todas as camadas juntas são quase invencíveis. Então, isto é o que você deve fazer. Aqui está o sistema dos soldados, adaptado para o camping moderno. Primeira camada, seleção do local. Antes de montar sua tenda, percorra a área. Procure por água parada em um raio de 100 metros. Poças, marcas de pneus, troncos caídos que retenham água, qualquer recipiente ou depressão que colete chuva. Depois, afaste-se dessas fontes. Escolha terrenos elevados com alguma brisa, porque os mosquitos são maus voadores. Mesmo um vento leve de 5 a 8 km torna quase impossível para eles navegarem. E este passo simples elimina mais mosquitos do que qualquer frasco de spray jamais conseguirá. Segunda camada, barreiras de fumaça. Faça sua fogueira e reúna um fardo de sálvia, alecrim ou lavanda secos. Você pode trazer fardos de casa amarrados com barbante de algodão, ou simplesmente comprar ervas frescas em um supermercado antes da sua viagem. Jogue-os na borda do fogo, não no centro, porque você quer que queimem sem chama lentamente e liberem fumaça pelo maior tempo possível. A fumaça cria uma zona ao redor do seu acampamento que os mosquitos não atravessarão. Mantenha alguns fardos extras prontos. Quando um se consumir, adicione outro. E se você não tiver ervas, a madeira de cedro funciona excepcionalmente bem por si só, devido ao seu conteúdo natural de tujona. Terceira camada, tratamento com permetrina. Antes da sua viagem, borrife sua tenda, suas roupas, sua cadeira de camping e seu equipamento com uma solução de permetrina a 0,5%. Estenda os itens ao ar livre em uma área sombreada. Borrife uniformemente a uma distância de 15 a 20 cm e deixe secar completamente por 2 a 4 horas. Uma vez seco, o tratamento é inodoro e invisível e protegerá seu equipamento por 6 semanas ou 6 lavagens. Preste atenção especial às meias, barras das calças, parte superior dos sapatos e abas dos chapéus, porque estes são os pontos de entrada onde os carrapatos e os mosquitos entram em contato pela primeira vez com seu corpo. Quarta camada, repelente tópico apenas na pele exposta. Use DET ou picaridina nas mãos, no pescoço, no rosto e nos tornozelos, as áreas que sua roupa tratada não cobre. Isso é tudo. 4 camadas. Custo total para uma temporada completa de camping, cerca de 25 ou 30 dólares. Compare isso com comprar spray após spray, a 15 ou 20 dólares o frasco em cada viagem. A indústria cobra centenas de dólares ao longo da vida por uma fração da proteção que um soldado obtém por quase nada. Em 1942, os soldados no Pacífico Sul estavam perdendo uma guerra contra um inseto que pesava menos que uma gota de chuva. E o exército respondeu com o sistema de defesa contra insetos mais eficaz já criado. Não um produto, mas um sistema. Seleção do local,
barreiras de fumaça, tecido tratado e repelente tópico. E este conhecimento não morreu. Estava esperando em manuais de campo e trabalhos de pesquisa. Agora você já conhece a verdade. Se esta história mudou sua forma de ver as atividades ao ar livre, inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história e os segredos que tentaram enterrar. Mantenha-se preparado e mantenha-se informado. A próxima Câmara de Conhecimento Esquecido se abrirá em breve.